Igrejas foram ocupadas, destruídas, queimadas, padres foram presos, casas revistadas. Ou seja, esse ataque aos mosteiros foi só o ponto mais alto de uma perseguição em massa aos cristãos na Ucrânia. E ainda pior, a Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia, que leva o nome de Igreja Ortodoxa Ucraniana, porque é uma igreja ortodoxa ucraniana, foi proibida pelo regime de Kiev. Desde 2014, houve uma perseguição cada vez mais dura dentro de toda essa política racista e também hostil à igreja. Isso chega até hoje, com prisões de padres, abades e até bispos nas ruas, que depois são levados à força para o exército, para a linha de frente. Por que a gente não ouve nem lê nada sobre essa disputa dentro da igreja aqui na Alemanha? Contra a corrente, soa. Olá, bem-vindo ao Contra a Corrente. Aqui eu apresento posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. As relíquias do Mosteiro das Cavernas de Kiev, da Igreja Ortodoxa, estão guardadas em Berlim, no bairro de Charlottenburg. Como elas chegaram até lá, é uma história digna de um romance policial, um thriller político, na verdade. Essa história fala de ódio e violência, do fascismo na Ucrânia e da resistência da população. Fala também de serviços secretos, da influência do Ocidente e da tentativa de puxar a Ucrânia, tanto economicamente quanto politicamente, para a esfera ocidental. Ninguém conhece essa história melhor do que o padre da Igreja Ortodoxa em Berlim, Charlottenburg, onde as relíquias de Kiev estão guardadas. Olá, Andrei Sikojev. Bom dia, Patrick Bab. Padre Andrés, que caminho as relíquias seguiram de Kiev? A história começa com uma grande tragédia, o atentado terrorista em Beslan, uma cidade da Ossétia, perto de Vladikavkaz. Como você sabe, mais de 350 pessoas foram assassinadas ali, principalmente crianças, bebês, crianças pequenas, alunos de escola, no ano de 2004. Na época, a Igreja Ortodoxa Russa no exterior decidiu, por minha iniciativa e com meu envolvimento direto, criar um dos maiores, talvez o único grande projeto de ajuda de longo prazo, um centro de terapia para traumas, voltado para essas pessoas, para os familiares e para os sobreviventes. E esse projeto deu certo, com a ajuda de muitos cidadãos da Alemanha, com doações também da Austrália e dos Estados Unidos, e com o apoio do então chanceler federal Gerhard Schröder, que colocou à nossa disposição um avião para levar instrumentos de cirurgia infantil até lá. Enfim, resumindo, desde 2004 a gente está presente lá, trabalhando junto com padres, freiras, médicos, professores e terapeutas no mosteiro no norte do Cáucaso. E com o passar dos anos, claro, surgiram novas amizades, muitas relações. Numa das minhas viagens, alguns anos atrás, foi antes da guerra na Ucrânia, eu estive na Ossétia e visitei uma igrejinha antiga, da época dos czares, que um amigo tinha reconstruído. Ela tinha sido destruída na época soviética, nurmas Swartzes igrejas na Ossétia, no norte do Cáucaso, durante o período do plagiarismo a bolchevique. Eu fui até lá porque é onde fica o túmulo do meu tio-bisavô, que era um padre do meio do século XIX. E o presidente do conselho da igreja que construiu aquela igreja era membro da equipe olímpica, um judoca, um lutador, um dos esportistas mais conhecidos da época. Ele e o grupo de amigos dele, jovens, atletas, cristãos ortodoxos da Chechênia, durante a Revolução do Maidan em 2014, a última, porque já tinham acontecido outras antes, começando em 2004. Esses jovens, corajosos, lutadores individuais, mas também simples esportistas, jovens empresários, trabalhadores, foram convidados pelo abade do mosteiro de Santa Catarina para proteger o mosteiro. Por que isso precisava ser protegido? A gente precisa lembrar que o início do Maidan veio, sim, de uma revolta popular legítima dos ucranianos,
que queriam se levantar contra a corrupção e contra os oligarcas. O Maidan não foi apenas um movimento de protesto controlado de fora. Ele também tinha raízes no próprio povo e no desejo justo dos ucranianos por justiça. Mas, claro, acabou sendo explorado muito cedo. A gente já conhece esses modelos de outros países. A Revolução das Rosas, a Revolução Laranja e todas as outras que tiveram nomes parecidos no fim. E junto com isso, também apareceram grupos de extrema-direita, neonazistas, racistas e nacionalistas da Ucrânia. Naquela época, eles ainda eram marginais, mas já influenciavam bastante o clima que se formou ali. E eles, claro, atacaram tudo que tinha o nome russo no título. Não importava se era um mosteiro ucraniano, uma igreja ou qualquer outra instituição cultural. Foram pressionados, atacados e, em alguns casos, até fisicamente ameaçados de forma muito séria. Isso quer dizer que o Mosteiro das Cavernas de Kiev esteve desde o início no centro do perigo. Precisou ser isolado, protegido. E quem fez isso foram os jovens. Claro, também havia homens e jovens de Kiev envolvidos, mas esses eram profissionais, tinham experiência em lidar com situações de tensão, sabiam como agir para evitar conflitos e não tinham medo. Eles fizeram isso por anos, protegeram os monges, os santos, as igrejas e colocaram em risco a própria saúde e a própria vida. E não foi só uma vez. Até essas relíquias eram importantes, porque devem ser protegidas. Essas relíquias são os restos físicos pertencentes aos corpos dos santos que há quase 1000 anos, ou pelo menos desde os primórdios do cristianismo no sul da Rússia ou nas regiões eslavas do sul, ou seja, na área de Kiev, onde chegou a missão vinda de Constantinopla, levaram o cristianismo, a cultura, a educação e a civilização ortodoxa. Foram eles que viveram a fé e formaram o alicerce espiritual, intelectual, biográfico e histórico do cristianismo ortodoxo da Rus de Kiev. O Mosteiro das Cavernas de Kiev é hoje um dos maiores santuários da Ucrânia. Por isso tem uma importância imensa, não só do ponto de vista artístico e arquitetônico, mas também na formação, na literatura, na língua e na ética. As relíquias são tão respeitadas e valorizadas pelo povo porque, pela fé das pessoas e pelas orações desses santos, acontecem muitos milagres, muitas curas. Ou seja, para o povo, esses santos estão vivos. E isso não é magia, é realmente parte da cultura e da vida religiosa. O mosteiro em Kiev estava sob pressão de forças de extrema-direita antirrussas. Ele foi protegido por jovens da Ossétia e depois as relíquias foram levadas para lá. Como isso aconteceu? Em agradecimento por todos esses anos de proteção, por esse risco que o povo da Ossétia assumiu, as relíquias foram entregues a eles e levadas para a Ossétia. E lá, por sua vez, elas nos foram dadas, como um gesto de gratidão pelo nosso trabalho na Ossétia, pelo que fizemos lá pelo povo, junto com as pessoas do lugar. E assim, as relíquias, que na época foram salvas e entregues em Kiev, chegaram a Berlim e agora fazem parte da nossa igreja em Berlim-Charlottenburg. E dá para ver isso lá. Elas podem ser vistas lá e estão expostas para veneradas. Interessante é que o mosteiro estava sob pressão. Existe na Ucrânia, desde a Revolução Laranja de 2004, e especialmente desde o golpe na Praça Maidan, uma pressão maior sobre a Igreja Ortodoxa Ucraniana. Bem, é muito pior. É muito pior mesmo. A Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia, que leva o nome de Igreja Ortodoxa Ucraniana, porque de fato é uma Igreja Ortodoxa Ucraniana, foi agora oficialmente proibida pelo regime de Kiev. Desde 2014, houve uma perseguição cada vez mais dura dentro de toda essa política racista e também hostil à igreja, adotada pelos novos governantes. Isso chegou ao ponto de pressionarem a igreja, fecharem templos, prenderem padres, prenderem bispos e até prenderem e manterem detido o Abad Ahmed. E ainda foi prefeita, o ministro Small.
Das Kloster wurde enteignet. Es ist heute dem Kulturministerium unterstellt. Hoje, isso está subordinado ao Ministério da Cultura, sob o governo de Kiev. E por causa disso, a perseguição não só aumentou, como chegou a um ponto máximo, de uma forma extremamente brutal. Isso inclui até a prisão hoje em dia de padres, abades e até bispos nas ruas, que depois são levados à força para o exército ou diretamente para a frente de combate. E isso acontece o tempo todo. Esses são só alguns exemplos. Há muitos outros, e claro, todo o país sofre com isso. Darunter leidet natürlich das ganze Land. E o Mosteiro das Cavernas de Kiev não é o único que está sob. Eu também penso no Mosteiro de Sviatogorsk. O que aconteceu lá? Das Sviatogorsker Kloster ist eine Lavra, das heißt ein Großkloster. O mosteiro de Sviatogorsk é uma lavra, ou seja, um grande mosteiro. E assim como o mosteiro das Grutas de Kiev, é um dos maiores santuários do país. Ele fica no leste, na região de Kharkiv. E claro, está muito próximo da linha de frente, desde o início. As pessoas de lá têm uma ligação cultural e linguística com a cultura russa e com a ortodoxia russa. Os monges que vivem ali são todos ucranianos. Há cerca de 3 anos, o abade foi simplesmente preso, o metropolita Arsenij, e ficou até pouco tempo atrás em isolamento, em prisão preventiva em condições de tortura. Sem uma acusação coerente, ele foi pura e simplesmente difamado. Das Kloster steht unter Beschuss, und zwar O mosteiro está sob ataque, físico, midiático e também militar. E não é do lado russo, como os monges podem confirmar. Lá existe uma situação que mostra toda a tragédia e a absurdidade do que acontece na Ucrânia. Imagine, o mosteiro era o lar de centenas de refugiados. Quando a guerra civil no Donbass começou, os monges acolheram quase 600 pessoas, idosos, doentes, mulheres, crianças, e chegaram a organizar escolas inteiras ali dentro. Centenas de pessoas, 600, 700, 800, vivendo nas celas e nos abrigos do mosteiro, sendo cuidadas por uma comunidade que, ao mesmo tempo, estava isolada de qualquer tipo de abastecimento. Nenhum peregrino podia mais chegar lá por causa da situação e da guerra. Aufgrund der Situation und des Krieges. Como é que o Mosteiro de Sviatogorsk é sendo atacado? Nun, es ist einfach sehr frontnah. Also die Frontlinie. Bom, é uma área muito próxima da linha de frente. A linha de frente hoje passa bem ao lado do mosteiro. Isso quer dizer que estamos falando das cidades de Sviatogorsk e Krasny Liman, que ficam ali por perto. E essa situação já dura há anos. A frente é relativamente estável. Ela se move, claro, mas sempre só alguns poucos quilômetros. Então, a linha de combate e a linha de frente. Então é um mosteiro ortodoxo que fica em território ucraniano. Sim, é um mosteiro ucraniano da Igreja Ortodoxa Ucraniana, localizado em território ucraniano. E depois, quando os russos invadiram, a linha de frente passou por cima do mosteiro e depois voltou, quando eles se retiraram da região de Kharkiv. O que aconteceu então no mosteiro? Como eu acabei de dizer, a gente tinha ali uma situação em que viviam centenas e mais centenas de refugiados. E não era por um mês ou por um dia, era praticamente um campo de refugiados. E mesmo ali, a necessidade era compartilhada. Ou seja, as pessoas na Ucrânia, de várias regiões, começaram a ajudar. E nós também passamos a participar. Um dia aconteceu que um grupo de peregrinos, com 3 ônibus, conseguiu passar por ali, mas foi parado nos postos militares. Ou seja, os documentos foram verificados e tudo mais. E quando o primeiro ônibus chegou à igreja, no mosteiro durante a missa, o metropolita Arseny pediu aos fiéis, imagina, uma igreja enorme, completamente cheia, que rezassem por aqueles que ainda estavam nos ônibus e não tinham conseguido passar, por causa da proximidade da frente de combate. Lá, os tiros vinham de todos os lados, e houve até uma explosão. E o fato de ele ter falado em voz alta, diante do povo, sobre um posto militar, foi interpretado como traição. Life to Margaret Musmurning, Rod Thakaya. Como ele está hoje?
Ele está muito, muito doente. Claro que por causa de toda a pressão que sofreu, ele nunca foi uma pessoa muito saudável, mesmo sendo relativamente jovem. E o isolamento, as prisões, as celas sem aquecimento, os transportes, o estresse, os interrogatórios, tudo isso fez com que ele desenvolvesse uma doença cardíaca muito grave. Durante anos, houve tentativas, também da Alemanha e da comunidade internacional, de interceder por ele. Jornalistas divulgaram sua história, e isso acabou levando parlamentares e cristãos ortodoxos nos Estados Unidos a recorrerem ao Congresso, ao novo Congresso, depois da mudança de governo. E graças à influência desses deputados do Congresso dos Estados Unidos, foi possível tirá-lo pelo menos da cela da prisão e garantir que ele recebesse atendimento médico que antes lhe havia sido negado. Agora ele está em prisão domiciliar. Usa uma tornozeleira eletrônica, ou seja, ainda está detido. Não foi libertado nem absolvido. Mas felizmente, ele pôde ser salvo por uma cirurgia no coração. O Mosteiro das Cavernas de Kiev e o Mosteiro em Siargorsk estão sob pressão já faz tempo, desde 2014. Então já dava para perceber há muito tempo que existe na Ucrânia uma luta contra a Igreja Ortodoxa. Quando é que essa luta começou? Bom, isso começou há muito tempo. É algo historicamente antigo. Está ligado à história da Ucrânia, às regiões de fronteira ucranianas, às influências do Império Austro-Húngaro. Mas agora, claro, estamos falando do período moderno. Essas pessoas eram, claro, católicas. E a Rússia era majoritariamente ortodoxa. Correto. Correto. Ou seja, essas linhas de conflito são antigas, claro, mas nunca tiveram esse nível de violência e esse componente de ateísmo que estamos vendo agora. Depois do Maidan, com a instalação do novo regime, veio imediatamente a proibição do uso do russo como língua oficial nas escolas, nos órgãos públicos e por aí vai. E aí, durante a Guerra Civil no Donbass, ou melhor, durante o ataque do regime contra a população no leste, a situação toda ficou ainda mais tensa. E no meio desse confronto cultural, o conflito acabou se ampliando e virou também uma disputa religiosa. Em resumo, disseram que a Igreja Ortodoxa Ucraniana, que está formalmente ligada ao Patriarcado de Moscou, mit der Moskauer Patriarchat verbunden ist, das heißt, sie gehört zum Patriarchat von Moskau, ist also eine ou seja, ela pertence ao Patriarcado de Moscou, é, portanto, uma ramificação russa de espionagem, um agente de influência, para colocar dessa forma. E então começou-se a atacar de maneira muito clara a Igreja Russa, a Igreja Ortodoxa na Ucrânia. Passaram a pressionar as pessoas para que mudassem para a Igreja Estatal, um tipo de igreja organizada pelo Estado, uma espécie de anti-igreja. Ocupou-se igrejas, destruiu-se igrejas, queimaram igrejas, prenderam padres, fizeram buscas em casas. Ou seja, esse ataque aos mosteiros foi apenas o ponto mais alto de uma perseguição em massa, digamos assim, aos cristãos na Ucrânia, sob o pretexto, em 2022, também da guerra contra a Rússia. O presidente Poroshenko, que assumiu o cargo em maio de 2014, criou primeiro uma igreja ortodoxa própria, sob supervisão estatal ucraniana, com a intenção de cortar todas as ligações com a Rússia. E agora, a igreja ortodoxa acabou sendo até proibida. O que isso significa para os fiéis? É difícil dizer qual é a melhor forma de explicar isso, porque a maioria das pessoas na Ucrânia, aquelas que vão à igreja, que participam ativamente, que vivem o dia a dia em escolas cristãs ou em comunidades religiosas, não está interessada em nenhum tipo de conflito entre igrejas. Elas só querem viver em paz, também na sua vida religiosa. Mas isso acabou. O que acontece agora é que as comunidades que não estão dispostas a se adaptar ou a se submeter à igreja estatal estão sob uma pressão enorme. Isso começa pelos padres, que são intimidados. Continua com as comunidades, que são atacadas por grupos violentos, tentando à força mudar a estrutura da paróquia. E isso também acontece de forma silenciosa.
sem tanto alarde. No cartório, as propriedades e os direitos de posse estão sendo simplesmente alterados e reescritos. E até no oeste da Ucrânia, igrejas ortodoxas estão sendo incendiadas e destruídas depois das ocupações. Essas igrejas ficam vazias. Ninguém vai até lá para ouvir esses chamados padres do Estado, entre aspas. Ou seja, o dia a dia ficou muito mais difícil. Eu ouvi recentemente uma história de que até bispos já não conseguem mais entrar livremente em suas próprias igrejas porque estão em idade de serviço militar e acabam sendo levados pelos comandos de recrutamento. Em outras palavras, onde não há igreja, também não há padres. E se a igreja é proibida, ela simplesmente deixa de existir. E o fato de que essas pessoas têm filhos, pais ou irmãos lutando na linha de frente por esse mesmo Estado, goste-se disso ou não, é nesting unank strengths. Recebemos de observadores algumas imagens, gravações de celular que mostram nazistas ucranianos impedindo senhoras idosas de irem à igreja e as agredindo. Sim, isso continua. Grupos de agressores são trazidos de outras cidades em ônibus e eles invadem essas igrejas com gás lacrimogênio e cacetetes. E quem resiste, em primeiro lugar, são as mulheres, tanto as mais velhas quanto as mais jovens, porque os homens jovens são logo identificados ou presos. Ou seja, as mulheres acabam ficando na linha de frente. Eu conheço igrejas onde as pessoas ficaram dias até semanas dentro do templo para proteger os prédios ou os mosteiros. A coragem de muitos fiéis ortodoxos ucranianos continua firme. Claro que há uma tentativa de se adaptar. Isso é evidente. Tentou-se de alguma forma encontrar certos compromissos. Ouvi dizer que, de repente, começaram a usar o idioma ucraniano nas missas, mesmo contra a vontade do povo. Não quero julgar se isso faz sentido ou não. Mas o regime, de qualquer forma, não se deixa impressionar por esse tipo de manobra tática. O relatório de direitos humanos das Nações Unidas já apontava, em 2023, casos de violência contra cristãos ortodoxos. Isso é uma nova inquisição? Bem, a inclusão na Europa Ocidental teve outras causas e aconteceu de um jeito diferente. Lá tratava-se de certas adaptações ao poder de Roma. Aqui o que está em jogo é a adaptação e a integração ao poder do Estado. Um Estado ateu, racista, corrupto, dominado por máfias, ataca a igreja porque na sua essência é pagão, é ateu, e porque os fiéis ortodoxos, os cristãos em geral, não se encaixam nesse modo de ver o mundo. E a igreja ortodoxa, é claro, um ponto de ancoragem dessa unidade entre a história russa e a ucraniana. Isso simplesmente não dá para separar. Um elemento correlação de comunidade. Sim, a gente poderia dizer que são gêmeos siameses, ou simplesmente gêmeos, ou irmãos, ou parentes. Mas também dá para dizer que é uma única personalidade histórica. Depende de como se queira ver. Mesmo assim, é claro que existe uma dimensão histórica inseparável que estão tentando destruir dessa forma. Mas isso não vai dar certo, disso eu tenho certeza. Só que o sofrimento, a perseguição e o terror estão por toda parte, nas coisas pequenas e nas grandes. E pessoas, até me make sure that Historiadores e pesquisadores viram documentos que indicam que a agência de inteligência americana, a CIA, está alimentando essa guerra contra a Igreja Ortodoxa. O que há de verdade nisso? Bem, nós tivemos sob as duas administrações, mas também, antes disso, sob vários governos presidenciais dos Estados Unidos, estruturas de influência de grandes organizações americanas que acompanharam as ações políticas e militares. E isso inclui também influências financeiras. Não só da CIA, que provavelmente teve um papel principal ali, mas também de fundações que investiram enormes quantias de dinheiro para colocar tudo isso em andamento. E esse dinheiro não foi só para o Poroshenko, mas infelizmente também para Constantinopla, para o patriarcado local e para o patriarca, que foi, digamos, meio forçado, meio comprado, difícil saber ao certo,
mas que acabou recebendo somas consideráveis para fundar uma nova igreja, vinda de fora. Ou seja, a fundação dessa igreja estatal por Poroshenko aconteceu formalmente, do ponto de vista canônico, pelo Patriarcado de Constantinopla. Nessa nova igreja estatal, ele reuniu todo tipo de gente: refugiados, bispos hereges, cismáticos, meio criminosos, pessoas que já tinham sido afastadas do clero. Enfim, uma mistura bem variada de pessoas que provavelmente nem conseguiriam um cargo de pároco em algum lugar da Europa Ocidental, mas que lá foram imediatamente instaladas. E claro, num país grande e populoso como a Ucrânia, isso também envolve muito dinheiro. Uma igreja, uma comunidade, uma diocese pode usar esses recursos para obras de caridade, para construir igrejas, para ajudar os pobres, mas também pode enriquecer a si mesma. E é exatamente isso que essas pessoas fazem. A questão aqui é colocar a Ucrânia também como um bastião cultural contra a Rússia. Com certeza. O que a gente está vendo é a conclusão de ideias antigas, que sempre existiram e que nem mesmo na época soviética desapareceram completamente. A ideia de transformar a Ucrânia em um tipo de anti-Rússia. E isso acabou sendo também um interesse geopolítico, primeiro dos norte-americanos e agora dos europeus ocidentais, com a União Europeia e a expansão da OTAN como exemplos. A intenção era criar um campo de manobra, um palco de guerra, como de fato acabou acontecendo. No fundo, tratava-se de formar uma zona cinzenta, uma área indefinida, claro, também sob a influência de grandes corporações internacionais. Pessoas do Donbás me contaram que os americanos são grupos religiosos, fanáticos religiosos, adventistas, que fingem querer fazer trabalho de missão com a população. Mas por trás disso estaria o serviço secreto. O que há de verdade nisso? A presença ou a entrada desses grupos cismáticos, inclusive vindos do meio protestante, é algo conhecido desde os anos 90, desde a época da perestroika. Naquele período, desde a cientologia até as testemunhas de Jeová, todo tipo de grupo acabou invadindo os países tradicionalmente ortodoxos, fosse na Ucrânia, em Belarus ou em Moscou. Isso com o tempo foi interrompido. Mas lá na Ucrânia, agora tudo está novamente aberto. E justamente no Donbás, que ainda não tem uma estrutura estabelecida, afinal continua sendo de fato uma zona de guerra, essas pessoas voltaram a ganhar espaço. Claro que elas também têm o seu lugar dentro da Ucrânia. E que vindo do exterior estejam ligadas a outros grupos de interesse, isso não me surpreende. Eu, pessoalmente, ainda não tinha ouvido nada sobre isso, mas vendo ou ouvindo esse relato agora, acredito imediatamente. Para mim, não há a menor dúvida de que isso pode ser verdade. Por que a gente não ouve nem lê nada sobre essa disputa dentro da igreja aqui na Alemanha? Essa é uma pergunta muito, muito boa, assim como as anteriores. Ela me toca profundamente e também me afeta muito como alemão, porque um silêncio desses é, de certa forma, uma corresponsabilidade. Corresponsabilidade pela perseguição aos cristãos, corresponsabilidade pela destruição de igrejas. E quando isso acontece a partir da Alemanha, quando voltamos a ficar calados diante de crimes assim, isso é duplamente doloroso e duplamente pesado, porque não pode existir o que não deveria existir. Para mim, foi como uma escrita na parede, quando em 2022, o ex-chanceler Scholz declarou no Bundestag: a Ucrânia é o símbolo da democracia e da liberdade da Europa. A partir daí, para mim, ficou totalmente claro o caminho que seria seguido, tanto pela política quanto pela mídia. Mas isso não combina em nada com as represálias que o senhor acabou de descrever, Padre Andrich. Bom, talvez naquela época não, talvez não na ideia original. Mas eu acho sim que aqui foi criado um novo tipo de narrativa e que uma nova realidade foi moldada. E a gente vê isso acontecendo. Guerra, terror,
não só na Ucrânia, mas também dentro da nossa própria sociedade, como se fosse algo normal. Já virou algo comum reagir à perseguição de cristãos, à prisão de jornalistas e advogados. É considerado normal financiar um regime que, segundo todas as evidências de fontes americanas, europeias e de outros lugares, é altamente corrupto. Bilhões que fazem falta na Alemanha são enviados para lá. A população alemã nem percebe que não se trata apenas de financiar armamentos, mas toda a estrutura do Estado. A União Europeia e a Alemanha estão bancando toda a administração, a política dessas pessoas, que já faz tempo não são mais eleitas. E com isso, a imagem acaba se invertendo. Na Ucrânia é que passa esta normalidade, e não mais a democracia alemã. Dá para dizer que a Alemanha mudou, que passou de ajudar refugiados a se tornar parte de uma guerra, um país que agora apoia ativamente violações de direitos humanos? Com certeza. É exatamente isso. Eu vivi isso pessoalmente e fiquei muito impressionado com a hospitalidade e a disposição para ajudar do povo alemão, mas também da administração alemã na recepção dos migrantes. É importante dizer que havia muito poucos refugiados de guerra entre eles. Na minha avaliação, no máximo de 5 a 10%. A maioria eram pessoas que simplesmente conseguiram escapar da situação. Oficialmente, elas finalmente puderam entrar na Alemanha. E por isso, principalmente mulheres e crianças vieram, diferente da onda de refugiados de 2015, vinda do mundo árabe. Naquela época, os homens não podiam sair do país. Os poucos que chegaram atravessaram os rios de fronteira, ou fugiram pelos bosques, às vezes sob tiros. E aqui no nosso país foram recebidos de braços abertos. As pessoas abriram suas casas e apartamentos. A administração pública se reorganizou rapidamente para acolher essas pessoas. As igrejas também, nós mesmos vivemos isso. Criamos muitas estruturas de apoio aos refugiados e ajudamos na integração, com tradutores, com ajuda simples, com moradia. Mas isso mudou. Berlim é, acho eu, o último estado do país que ainda mantém o programa de acolhimento de refugiados funcionando sem restrições, como em 2022. Todos os outros estados, na minha opinião, já reduziram seus programas. E agora está acontecendo exatamente o que você acabou de dizer. Os bilhões continuam fluindo para o armamento, para o exército e para essa estrutura estatal na Ucrânia. E acabam se perdendo lá, se perdendo no sangue da Ucrânia, na linha de frente. Hoje, na prática, já existe um terceiro exército lutando ali na linha de frente. Temos centenas de milhares de vítimas. E temos também uma corresponsabilidade por todas essas mortes, por causa da nossa política que não é de paz, mas pura e simplesmente de armamento. Como o senhor vive isso como padre em Berlim-Charlottenburg? Existe uma relação entre a participação da Alemanha na guerra e a censura e repressão dentro do país? No começo da guerra aberta na Ucrânia, em 2022, e eu lembro mais uma vez, a guerra no Donbass foi completamente ignorada por 8 anos, com milhares e milhares de vítimas civis causadas pelo regime de lá. No início, a propaganda que foi intensificada, e não é à toa que eu mencionei essa citação, teve efeito imediato na mídia. Se a Ucrânia é sinônimo de democracia e liberdade, então os russos são vistos como ditadura e inimigo. E isso acabou se refletindo também aqui, das igrejas às escolas, chegando até os jardins de infância. O bullying chegou até os jardins de infância. Nossos filhos foram vítimas de bullying. Os alunos russos foram expostos publicamente, como se estivessem sendo envergonhados diante de todos. Na nossa igreja, quebraram as janelas. E com certeza não foram refugiados ucranianos, mas sim alemães exaltados, provavelmente também jovens. A gente, claro, reagiu. Entramos em contato com os deputados, com os políticos e também chamamos a polícia. Isso acabou fazendo com que não só na nossa comunidade, mas também em Berlim, os protestos levassem a uma reação.
A política estadual, os parlamentares, os jornalistas e o público se posicionaram contra isso. Eu me lembro que a senhora Baerbock, depois de uns 6 ou 9 meses, disse algo como: isso não pode continuar assim. A gente precisa dar uma acalmada nisso, civilizar um pouco a situação e tentar preservar a paz interna. Parece que naquele momento tinham passado um pouco dos limites, como aconteceu na Noite dos Cristais. A opinião pública no exterior também começou a prestar atenção. Saíram reportagens nos Estados Unidos, na França, principalmente porque se tratava de estruturas que existem na Alemanha há séculos, como a Igreja Ortodoxa, que é a terceira maior do país. E aí isso parou. O que não parou, ou melhor, o que também parou, foi o acesso à política federal, aos deputados, ao Bundestag e também o acesso à mídia. Eu me lembro, por exemplo, durante a guerra da OTAN na Ossétia, em 2008, na Geórgia, houve uma cooperação total com o Bild e com o grupo Springer. Eles relataram de forma objetiva e chegaram a adotar a nossa visão, a nossa avaliação sobre aquela agressão externa. Também demos entrevistas ao jornal Süddeutsche Zeitung quando o grupo Pussy Riot, naquele escândalo em Moscou, profanou as igrejas. Naquela ocasião, a nossa posição, a nossa avaliação também foi adotada. E isso mudou. Hoje em dia, a gente quase não percebe mais o clima entre a população. Lá no local, uma vez eu passei a noite no mosteiro de Melitopol, tinha um pintor de ícones que estava decorando a igreja por dentro. Eu perguntei sobre o trabalho dele, ele me explicou e eu quis fazer uma entrevista com ele. Mas ele recusou. Disse: a oeste do Dnipro eu tenho parentes. Se eles souberem que eu trabalho aqui, vão acabar presos. E também conversei com um homem no mosteiro. Durante o jantar, comendo pelmeni, ele disse: eu tenho parentes a oeste do Dnipro e a gente ainda precisa libertá-los também. Ou seja, lá se fala em libertação. Dá a impressão de que as represálias vêm do lado da Ucrânia. Como o senhor vê isso? As represálias na Ucrânia. Sim, claro. Essas represálias não atingem só os cristãos ortodoxos, as comunidades ou a Igreja Ortodoxa Ucraniana. Elas afetam todas as pessoas que têm alguma ligação com a cultura russa, com a língua russa ou com o mundo cultural russo. A demolição dos monumentos de Pushkin, Dostoiévski ou Bulgakov não é coincidência. Isso não é só um gesto simbólico, é algo que continua acontecendo de forma mais profunda. Essas represálias estão por toda parte no país. Mas é importante entender uma coisa. Quando se fala da Ucrânia ou dos ucranianos, isso não é algo único. Eu diria que existem pelo menos 5 ou 6 grupos diferentes de população, com visões políticas bem distintas. Existem orientações religiosas, existem patriotas nacionalistas absolutos, não quero julgar isso agora, vamos chamá-los assim. Existem pessoas totalmente indiferentes, existem os que lucram com a guerra, tanto em grande quanto em pequena escala. Esses bilhões precisam ir para algum lugar e acabam escorrendo para baixo também. A participação nesses fluxos de dinheiro continua acontecendo. E existem as pessoas que sofrem, que suportam tudo isso, ou então os fiéis, que são ativos, que defendem suas igrejas. E eu achei interessante que o metropolita do mosteiro de Melitopol me disse o seguinte: os fiéis que vivem a oeste do rio Dnieper, ou seja, na parte ucraniana do país, estão sob tanta pressão que aqui nós ajudamos pessoas a fugir durante a noite. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Sim, isso é absolutamente correto. A pressão não é só cultural ou social. Ela recai também, e de forma muito forte, sobre os homens, por causa da ameaça de recrutamento forçado. E os relatos que eu ouço de militares americanos, de especialistas, de ex-militares ou ex-agentes de inteligência que aparecem em plataformas sérias na internet e contam o que sabem, são realmente assustadores. Basicamente, existem 2 tipos de soldados, ou de oficiais recrutados. De um lado, os profissionais, que recebem treinamento e equipamento adequados.
E do outro, a grande maioria que é convocada às pressas, passa por um treinamento curto e depois é mandada direto para a linha de frente. Mandada para ser sacrificada, no sentido mais literal da palavra. E quando as pessoas são simplesmente descartadas, quando cristãos ortodoxos são pressionados a ponto de deixarem a Ucrânia e irem para a Rússia, que aliás é o país que mais recebeu refugiados, como é que alguém pode dizer que ali estão sendo defendidos os valores ocidentais? Bom, a gente pode até dizer isso, mas isso não torna a afirmação mais verdadeira. E é por isso que eu volto à citação do Scholz. Liberdade e democracia estão sendo defendidas agora na Ucrânia. Isso, claro, é uma inversão. É o que se chama de novilíngua. É uma forma de sugestão em massa, de linguagem de massa, de formação de massa, como chamou o psicólogo suíço. A Hannah Arendt já tinha analisado isso. São narrativas que vão sendo inseridas e depois transmitidas a grandes partes da população. Não a todos, mas a muitos. Quando a gente olha para a época do nacionalsocialismo, de 1933 até 1944, a imagem na Alemanha é quase parecida. A gente não pode se iludir com isso. O regime nazista de Hitler teve apoio ativo de, no máximo, 30% da população. O problema foi a maioria silenciosa. Mas mesmo essa maioria era só um terço. Havia um terço, talvez um quarto, uns 25%, alguns dizem 30%, que de alguma forma eram contra e resistiram. Existia toda uma cultura de piadas sobre o regime. As pessoas se mobilizavam nas comunidades católicas, nas igrejas, nos movimentos de juventude, e em quantidade enorme de pesquisas sobre esse tema. Se a gente voltar a falar da Ucrânia e observar como os cristãos ortodoxos estão sendo ativamente perseguidos lá, e se deixarmos de lado as histórias de conto de fadas do Ocidente, a Ucrânia hoje é uma ditadura militar de caráter profascista. Der Begriff ist auf jeden Fall zutreffend. Ja. Man könnte ihn noch feinschleifen, man könnte es genauer analysieren. Bitte. Man könnte versuchen zu sagen, man schaut sich das von der ökonomischen und finanziellen Seite an, ja, dann ist es eine Proxy-Regierung, ja, von Geheimdiensten und Großkonzernen etabliert, ja, und die ist auch nicht mehr gewählt. Ja. Es ist auf ideologisch und historisch gesprochen, es ist eine atheistische, eine heidnische Regierung, eine satanistische, Geld gegen Blut bezahlt, ja, ein russischer Religionsphilosoph. Filósofo russo da religião, que vive nos Estados Unidos, disse uma vez que aquilo pode ser descrito como um bioreator satânico, que foi criado ali, alimentado por bilhões vindos da OTAN e da União Europeia em troca de sangue. E o que fazem os ucranianos? O regime ucraniano fornece os homens. Eles têm até defensores aqui na Alemanha que dizem sim, os jovens precisam voltar. Vamos criar sistemas para mandá-los de volta para o front. Políticos da Europa Ocidental pedem que a idade mínima para o alistamento seja reduzida para 18 anos. E já se discute até levar mulheres para o front. Isso faz parte do pacote. O dinheiro na Ucrânia está sendo lavado com sangue. É assim que eu colocaria. Não se trata de lavar as mãos, e sim de agir. Vidas humanas em troca de dinheiro. E do ponto de vista militar, totalmente sem sentido. Eu pelo menos não conheço ninguém no espaço público, nenhum especialista militar ocidental, seja da Alemanha, dos Estados Unidos ou da Suíça, que diga que essa guerra ainda pode ser vencida militarmente. Simplesmente não há nada aí. Mesmo assim, ela continua. Por quê? Qual é o objetivo? Essa é uma ótima pergunta, uma entre muitas boas perguntas de hoje. Eu também me perguntei isso por muito tempo, porque não acredito que a burrice na política europeia, claro, com algumas exceções, seja tão grande a ponto de alguém realmente acreditar numa guerra realista dos alemães, dos franceses ou dos italianos contra a Rússia. Eu não vejo dessa forma. E, sinceramente, não é realista imaginar que tropas alemãs ou da Europa Ocidental... Não, eu simplesmente não vejo isso acontecendo.
Eu não acredito que o Pistorius ou o Merz realmente queiram levar seus exércitos até a Rússia. Então, o que está acontecendo aqui? Uma boa pista foi dada por um ex-ministro das Finanças britânico, o nome dele me escapa agora, numa entrevista com um jornalista e cientista político do Reino Unido. Ele explicou que, em 2008, com a grande crise financeira, foram criadas soluções com as quais ele não concordava. O país dele foi destruído, a Grécia. Mas a gente lembra que depois disso a União Europeia liberou enormes recursos, fundos destinados às grandes empresas da Europa Ocidental, como crédito para investimentos em tecnologia. E ele explica isso como especialista. Ele conhecia bem os políticos e os responsáveis pela área financeira na Alemanha que estavam envolvidos nesse processo. E mostra que esse dinheiro, por exemplo, não foi usado pela indústria alemã. E quando foi usado, acabou indo para a expansão quantitativa ou para operações financeiras, mas não para tecnologia, para inteligência artificial, nem para esses outros processos. Ou seja, foi aí que começou o desmonte, ou melhor, o desmonte das bases da Europa Ocidental, do desenvolvimento tecnológico alemão, aquele mesmo de que seus convidados da indústria também falam. A ascensão da China, da Rússia, da Índia, do Irã, tudo isso acontece ao mesmo tempo, e a Alemanha vai perdendo espaço no mercado. Depois vem a crise de energia, o Nord Stream 2, todas essas histórias já conhecidas. E agora o que fazer? O que a Alemanha ainda pode fazer? A decisão é investir em armamentos, seguir pelo caminho mais fácil. O setor de defesa deve frear a desindustrialização. Das aufhalten oder das ersetzen, was eben bei Mercedes oder VW oder bei Siemens verloren gegangen ist und für immer vielleicht verloren gegangen ist. E dá para ver que estamos voltando a um modelo que não é tipicamente alemão. Ou seja, não é geração de valor por meio de tecnologia, de conhecimento e engenharia, de pequenas e médias empresas, mas sim por meio de impostos. O dinheiro dos impostos está sendo despejado na indústria de armamentos, do mesmo jeito que antes foi despejado nas vacinas, em valores de bilhões. E isso leva a quê? A nada. Não traz efeitos reais profundos. Agora, quando se financia o setor de defesa, e essa é a minha explicação, ampliando o que disse o ministro das Finanças da Grécia, é preciso justificar isso. Não dá para simplesmente construir tanques e dizer vamos para a Lua. Isso não funciona. Tanques não viram naves espaciais. Então é preciso mandá-los para algum lugar, para travar uma guerra. E o inimigo é a Rússia. O inimigo da democracia e da liberdade é a Rússia. Isso já estava definido antes. Putin, como o novo Hitler, o matriarcal de Twenty-Groats, é tempo de que a Rússia é o inimigo. Mas isso não é só parte da propaganda, é claramente também parte da estratégia. Você conhece bem a Ossétia, a região do Cáucaso. Tivemos eleições na Armênia. Pashinyan, o presidente pró-Ocidente, recebeu cerca de 49% dos votos. Antes disso, uma delegação com Ursula von der Leyen e o presidente Macron esteve em Erevan. O que isso significa? Querem abrir novos mercados ou querem atingir a Rússia estrategicamente pelo flanco do Cáucaso? E a ponte para isso talvez seja a conclusão do tema que a gente tratou antes. Porque uma política de armamentos como essa, claro, precisa de justificativas, de marketing e de propaganda. É daí que vêm essas narrativas de guerra. É daí também que surgem as narrativas de propaganda que a gente vê hoje. E é daí, naturalmente, que nasce essa realidade quase mágica construída pela mídia. Isso tem o seu equivalente na famosa política externa feminista ou de valores da Alemanha, ou, se quiser, na política externa moral, que agora simplesmente continua nesse mesmo caminho. Essas pessoas vão aonde acham que têm chance. Como essa política é recebida, por exemplo, na Ossétia?
Bom, isso é visto basicamente pelo que realmente é. Mais uma tentativa de criar novos focos de guerra, de risco ou novas linhas de frente. Na minha opinião, a Armênia está passando agora pela mesma tragédia que a Ucrânia viveu há 20, 15 ou 10 anos. Ser transformada em um novo anti-Rússia, só que no sul do Cáucaso. E dá para ver claramente que isso não funciona. Basta olhar para os resultados econômicos e militares do Azerbaijão, que inclusive contou com a tolerância da Rússia. Porque as exigências que a Armênia faz, dentro dessa política extremamente nacionalista e ao mesmo tempo desconectada da realidade, conduzida por Pashinyan, já não são reconhecidas por ninguém. E até mesmo a Rússia, que era a potência protetora, deixou claro, por um regime desses, nós não vamos arriscar a vida dos nossos soldados. A pobre e fraca Armênia tem um parceiro comercial forte, que é a Rússia. Esse é o parceiro comercial mais importante da Armênia. Cerca de 60% das exportações vão direto para a Rússia e 90% vão para os países da União Aduaneira da Eurásia. Então, o que a Armênia quer com a União Europeia? Isso só pode levar a um declínio econômico se a Rússia começar a cobrar tarifas. Exatamente. Olha, eu não sou especialista nessa área, mas os cientistas e analistas que eu ouço, leio ou estudo dizem com toda clareza, isso é, digamos assim, desculpe a expressão, o sonho molhado de uma pequena elite armênia, que sonha em ser protegida pelos Estados Unidos, e se isso não der certo pela França e pela Alemanha. São ideias geopolíticas absurdas que de tempos em tempos aparecem de novo entre essas pequenas nações da região do Cáucaso. Georgien noch vor der Revolution, also vor der Revolution der Bolschewiken, also vor dem Putsch 1917, sich Deutschland angeschlossen hat, dem Deutschen Reich. Ja, sie haben sich tatsächlich mit Deutschland verbündet als Staatsunion und haben sofort die Seiten gewechselt, als Deutschland dann 1918 den Krieg verlor und die Delegation fuhr nach Moskau, um sich bei Trotzki wieder lebendig zu machen. Aber solche Fantasien Provavelmente aconteceram várias vezes ao longo da história. passieren. Das führt natürlich zu nichts. Das ist chancenlos. Isso, claro, não leva a nada. Não tem chance nenhuma. Que papel tem, então, o chamado Corredor de Zangezur, que deve ligar o Azerbaijão, no Mar Cáspio, passando por território armênio, ao enclave de Nakhichevan, criando assim uma conexão entre a Turquia, país membro da OTAN, e o Mar Cáspio? Qual é o papel disso? Na minha opinião, existem dois aspectos aí. O primeiro é que, de forma bem tática e de curto prazo, os americanos frearam o M6 britânico e as ambições militares da Inglaterra. Foi, portanto, uma ação bem clara contra Londres. A longo prazo, de forma mais estratégica, a questão envolve também o Irã, o eixo no norte e a segurança da campanha naquela região. E com certeza também é um golpe, ou uma peça do quebra-cabeça, voltado contra a China, em relação ao tour da Rota da Seda. Esse são, digamos assim, os aspectos que alguém sem formação específica, um leigo, consegue perceber nesta situação. Ou seja, a questão não é só conter a Rússia, mas também frear a Europa e a China. E isso também é direcionado contra o Irã. Pelas minhas investigações, forças especiais israelenses, inclusive o Mossad, mantêm bases secretas no Azerbaijão. Isso é claro. O Azerbaijão é um dos parceiros de aliança de Israel, embora isso também seja um pouco ambíguo. Sabe-se que no ano passado, houve ataques de bandeira falsa contra o Azerbaijão. Foram interceptados mísseis que deveriam cair em território azeri, mísseis israelenses. Isso foi interrompido. No momento não se ouve mais nada sobre isso. Mas o Azerbaijão, e isso não se pode esquecer, também é um grande parceiro comercial da Rússia, muito maior do que a Armênia.
As elites azeris estão bem estabelecidas na Rússia, em grandes setores empresariais. E, por outro lado, boa parte das exportações de petróleo da Rússia passava, ou pelo menos até pouco tempo atrás passava, por estruturas azeris. Ou seja, a conexão entre os dois lados é mútua, e o resultado desse jogo ainda está em aberto. Und wie das Spiel ausgeht, ist eben offen. Sie haben als Seelsorger. O senhor, como pastor, não lida apenas com fiéis ortodoxos aqui em Berlim. O senhor viaja muito, vai à Rússia, ao Cáucaso, à Ossétia. O que o senhor diz aos seus fiéis que estão preocupados com as guerras sem fim neste mundo? Die endlosen Kriege in dieser Welt. Also zum einen kann ich Ihnen versichern, dass dieser Krieg, Olha, antes de tudo eu posso garantir que essa guerra, ou melhor, qualquer guerra, é vista por todas as pessoas, seja na Alemanha ou na Rússia, como algo sombrio, como uma tragédia. Ninguém, absolutamente ninguém, acha que a guerra é algo bom. A guerra é de fato a pior desgraça que pode atingir os seres humanos. E isso vale especialmente para os povos que sofrem perdas concretas. É uma tragédia. Não estamos falando só dos 100 mil mortos ucranianos, mas também dos familiares que ficaram, das pessoas com quem convivemos e que carregam essa dor. São pessoas que têm parentes lá, que passam por tudo isso. E o mesmo vale para a Rússia. Os russos também têm vítimas, e muitas. Die Russen haben auch Opfer, und zwar auch viele. Und ein kleines Volk wie Ossetien, welches immer sehr patriotisch E um povo pequeno como a Ossétia, que sempre agiu de forma muito patriótica e muito próxima da Rússia, que já na época dos czares fornecia unidades de elite, exércitos de cavaleiros que chegaram até Berlim, formaram divisões especiais, esse povo também carrega um número muito alto de vítimas. E esse sofrimento existe, é vivido no dia a dia, e as pessoas esperam pela paz. Mas dependendo de onde e de como vivem, elas não estão dispostas a aceitar, digamos, compromissos frouxos. Elas simplesmente sabem distinguir o que é certo e o que é errado. Entendem quem é o agressor e quem é a vítima. Entendem quem está envolvido e quem se beneficia. E não é só isso. Elas também olham de forma muito crítica para as próprias elites na Rússia. Die sehen das auch sehr kritisch zu ihren eigenen Eliten in Russland. Ja? Sagen Sie, Diga, os fiéis que procuram o Senhor. Entre esse grupo de fiéis também há uma divisão por causa da guerra na Ucrânia? Ou existe alguma forma de reconstruir pontes por meio da igreja? Natürlich. Die Kirche ist der Ort des Friedens. Claro, a igreja é um lugar de paz e também um lugar onde as pessoas se reúnem, não só para rezar pela paz, mas para construí-la de verdade. Isso acontece entre as pessoas, entre grupos diferentes da população, entre diferentes origens nacionais e também por meio da ajuda concreta a quem está em necessidade ou fugindo de guerras. Aos refugiados que chegam aqui na Alemanha, aos que estão na Ucrânia e também ao apoio às pessoas, aos feridos e aos mortos na Rússia. Tudo isso realmente o é algo que pratica. Por isso e forma muito profunda. Existem rachaduras, sim, mas elas não são Flamithihur. Aber nicht grundsätzlich. Ja, es ist ein Unterschied, ob seine Mutter Existe uma diferença entre ter a mãe morando em Kiev, ouvindo os alarmes de sirene à noite, e alguém que vive há décadas em paz e tranquilidade na Rússia. Há pessoas que vieram do Donbass e passaram por 8 anos de guerra, antes que o conflito se espalhasse pela Ucrânia. Há também quem nunca tenha tido nada a ver com isso. E há amigos que vivem na Crimeia e têm vítimas na família por causa de ataques com mísseis. Cada um vive essa guerra de um jeito diferente. É claro, a empatia varia. Nas comunidades, e isso foi algo que eu mesmo estabeleci, a política não é discutida dentro do espaço puramente religioso da igreja. Não é porque as pessoas não pensam assim, mas porque as emoções, os medos e talvez também a raiva acabam tomando conta do diálogo ou até da oração. Ou seja, a tentativa, ou melhor, a estratégia aqui é permitir a linguagem da oração, a linguagem da ajuda e da compaixão, mas deixar de fora a linguagem das estruturas políticas ou dos próprios políticos. Porque, em geral, essa linguagem é moldada pela mídia, ou é falsa, ou simplesmente insuficiente, e não alcança de verdade o outro lado. Você mencionou antes a expressão libertação de certas áreas.
Os ucranianos usam o termo ocupação. Se você coloca duas pessoas com essas visões frente a frente, o conflito surge imediatamente. E na maioria das vezes, não é um conflito construtivo. Auch durch die orthodoxe Kirche geht Até mesmo dentro da Igreja Ortodoxa há uma divisão, diz Andrei Sikoev, o padre da Igreja Ortodoxa em Berlim-Charlottenburg. Mas ele também afirma que a Igreja, a fé, é um lugar de paz. Ele diz que a Igreja na Ucrânia, a Igreja Ortodoxa, está proibida, que sofre pressão e que a Ucrânia hoje é uma ditadura militar pró-fascista. Muito obrigado por isso. Aqui no programa Contra a Corrente mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Perspektiven, welche die Propagandamedien verschweigen.